informação, conhecimento, experiências, lutas e principalmente inclusão. TeaCast é sobre isso. Hoje a gente está recebendo a Lígia Metello, maravilhosa, fonoaudióloga, querida demais. Agenda super lotada, vive pedindo vaga para ela. Conseguimos. E a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção precoce, sobre desenvolvimento infantil, sobre afeto, sobre a intervenção, né? Então, bem-vinda, Lígia, muito obrigada por aceitar o convite. Demorou, mas estamos aqui, né? Não, mas eu esperaria mais. Não tem problema. Eu que agradeço a oportunidade mesmo de a gente vir aqui e passar um pouquinho do que a gente estava conversando antes de o que é a informação correta, né? Tanto dentro da minha área, como ou não necessariamente terapêutica, a informação terapêutica, a informação correta, né? Exatamente. Do que os pais buscam. Não só os pais, mas eu falo hoje que, na verdade, as nossas profissões são muito grandes. Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, tanto que os profissionais estão sem agenda, né? Mas eu ainda acho que falta aquela informação do que é a psicologia, o que ela atua, o que é a fono, como e o que ela atua. E assim para TO, para fisioterapia, que tem entrado também na equipe, a nutrição. Então, assim, esse é um espaço de parabéns para você mostrar um pouquinho esse lado mais, eu falo, humano, mais verdadeiro de cada área. É muito importante essa informação, porque quando, né, aí já trazendo para o diagnóstico de autismo, né, o pai recebe o diagnóstico e fala, tem que fazer isso, né? Oi? E eu vou trabalhar como, eu vou viver como, né? Enfim, como é que vai ser tudo isso, né? E assim, às vezes falta um pouco desse acolhimento inicial, de alguém para segurar a mão, sabe? Falar, a gente tá junto, vamos conversar, vamos pensar nisso, vamos priorizar, né? Que é uma das coisas que eu acho muito importante, cara. Pelo menos pra gente conseguir trabalhar com essas crianças, eu acho que o caminho é esse. Não tem como você não cuidar da família, não acolher os pais, né? Porque você acolhendo os pais, você conhece mais dessa criança, você conhece mais dessa família. Falando da fono, conhece a forma dessa comunicação da família. Que assim, eu falo que a gente já avalia quando chega ali na recepção, né? E aí a gente já pega um pouquinho de como a família conversa com essa criança, mantém essa comunicação, né? Então é nítido alguns que chegam, fala oi, né? Dá tchau. Você vê uma antecipação de muitos comportamentos. E aí você só vê a criança até esperando algo que venha para ela falar ou algo para ela fazer. Então, esse acolhimento, esse trabalho com família é 50% do trabalho com a criança, com a transformação, né, da comunicação da criança. É muito importante pessoas como você, né? E eu acho que a gente tem uma linha de trabalho semelhante, né? Uma forma de acolher semelhante. Porque eu não costumo ter muita dificuldade em me comunicar com as famílias, em fazer essas pontuações, justamente porque a gente já tem isso de que eles entendem que a gente está ali para estar acolhendo e auxiliando, estando junto, né? Então, quando você observa esse comportamento da família, né, a gente encontra as palavras e pontua isso, né? Sim. Que olha, vamos proporcionar mais autonomia, não precisa, né, já antecipar, né? Enfim, e isso é tão... É um diferencial muito importante. Eu sempre dou um exemplo muito claro, que é um triângulo. E ali bem, lá em cima, no ápice, está a criança. E embaixo, na base, está a família, os terapeutas, a escola, né? Vamos dizer, toda a equipe. Que se de alguma forma a gente não anda juntos, né? Mantendo o mesmo pensamento, o mesmo caminho, quem vai se desregular, vai desequilibrar lá em cima é a criança. Então eu falo assim para os pais, a gente não precisa ter medo de falar, de se expor. A gente precisa entender e querer.
Porque a transformação começa ali quando a família aceita, né? Aceita o seu filho, aceita as dificuldades, né? É aquele nomezinho que assusta todo mundo, que é o diagnóstico, mas eu falo, o que passou, passou. Vamos tentar começar daqui uma nova história para essa criança, para essa família. E eu me apego muito nesse sentido, sabe? Eu não quero ver a família sofrendo, mas também não quero que o meu pequeno se sinta pressionado, né? Principalmente na questão do autismo. A gente sabe que não é uma doença, né? Mas ainda tem que tirar muito desse estigma do que é uma doença, que fazer terapia, a criança vai se transformar, vai deixar de ser, né? E eu falo, partimos do pressuposto de aceitar essa criança e dar os pontos positivos, as habilidades dele, trabalhar, e o que ele não consegue, o que falta, acrescentar e aprimorar, né? Mas eu digo assim, nenhum é igual a nenhum, nenhuma criança, e não tem realmente. Não mesmo. Não tem. Na nossa prática a gente vai vendo que não tem mesmo. Não tem. Você vê aquele, né, conjunto de sinais e sintomas que você fala, tá. E até por isso que eu acho que o diagnóstico do autismo é muito, principalmente, né, o que a gente diz no leve, no nível 1, difícil, porque realmente é muito diferente entre um e outro. Exatamente. E aí, Carla, que eu vejo assim, que os pais ficam numa gangorra, porque quem lida com isso todos os dias sabe ver a diferença, sabe analisar, né? E quem assim, às vezes não tem uma experiência, não digo só na questão do autismo, ou qualquer outra alteração do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, fica, então, né, acho que não é. E isso é o que um pai e uma mãe quer ouvir. E aí, para você que tá ali com a criança todos os dias, né, você vê como ela chegou, como ela está agora, que você vê que ela consegue. E aí, cada vez mais, muitas vezes quando realmente a gente não consegue, né, contribuir para o diagnóstico, para laudar a criança tão cedo, mas vai ficando cada vez mais difícil. Ainda mais porque você está o tempo todo estimulando e proporcionando desenvolvimento, né? Facilitando o desenvolvimento. Sim, sim. E aí quando os pais falam, então acho que eu vou procurar uma segunda opinião, aí eu falo, cuidado, porque você vai ouvir aquilo. Não é? Claro, a criança, o que você falou, já estimulou, já foi pra frente. E aí é onde que fica essa história, né? Que eu tenho sentido como profissional, no sentido assim, autismo. O que virou o autismo, cara? Entendeu? Me preocupa muito isso, né? Não pelo nome, mas assim, o grande boom que se deu realmente pelo desenvolvimento. A gente sabe que o autismo teve, né? A ciência evoluiu, a gente está aí, há 5 anos, 6, eu não atendia crianças de 1 ano e 2. Eu já tenho crianças de 9 meses. Então, assim, isso, até falando um pouco da minha trajetória, que me fez entrar na intervenção. Eu sempre trabalhei com crianças, mas você chegava a 5 anos, 6 anos na fono, porque fala errado, né? E assim, o autismo, vamos dizer, dentro não precisa ser um terapeuta, não precisa ser um médico para saber que aquela criança tem autismo nível 2 ou para nível 3, né? Então, esses que passavam, chegavam para fono com 5, 6, ou por uma demanda de falar errado, ou porque aí tinha muita dificuldade na escola, né? E aí chegava lá as alterações de processamento auditivo. Meu filho tem PAC. Eu falei, mas PAC não tem doença, entendeu? Então, você foi vendo que com a evolução da ciência, dos estudos dentro do TEA, hoje a informação está aí.
Só que ainda assim é ruim dessa maneira, porque são os testes que os pais fazem. Ah, meu filho, não, mas eu li no Google que o autismo balança as mãos, não tem seletividade. Não, mas meu filho não faz isso. E aí quando você pega e vai avaliar a criança, um exemplo, tira o sapatinho, né? Você já vê que a criança não quer tirar o sapato. Ou os que permitem tirar o sapato na hora que sai do tapete pro chão, do chão pro tapete, levanta os pezinhos. Ah, mas isso ele não faz. Então ainda assim existe uma dificuldade muito grande de aceitar, a família aceitar esse processo, um diagnóstico, porque assim, venhamos e convenhamos, o autismo até pouco tempo atrás era visto como uma doença psiquiátrica. Então assim, realmente aquele que ficava se balançando e aí os pais ainda chegam e falam pra mim, mas o filho do Mion, né? Ah, meu Deus, é que você tá vendo que é isso, né? É isso que a mídia tá te mostrando. Mas vamos olhar pro seu filho, olha as dificuldades. Eu sempre falo para avaliar, as avaliações são importantes de acompanhamento, mas para você ver que avaliar ele com ele, né? O desenvolvimento dele, né? Comparar ele a ele, sim, né? Pra gente poder sair um pouco de comparar com outras crianças, com outras pessoas, com outros autistas principalmente, né? Pra gente conseguir, né, até dar condições para aquela criança de mostrar todas as capacidades dela e as habilidades. Sim. E uma coisa que eu sempre mostro dentro tenho as minhas tabelinhas, né, do desenvolvimento. E aí, quando eu vou dar a devolutiva para os pais, eu vou falar, vamos achar onde o seu filho está aqui, nessa tabelinha. Vamos dizer, uma criança de 1 ano, né, 2 anos, que todo mundo fala que tem que estar falando tantas palavras e formando frases. E aí, a tabelinha lá desce, vai descendo. Ele, não, tá aqui. Não, acho que ele tá aqui, doutora Lígia. Tá aqui, 1 ano. Então, olha o gap que tá, né, porque as nossas crianças, elas trazem aí essa questão da pandemia, né? Que até então, Carla, eu concordo que é um fator que contribuiu, sim, para os atrasos. Mas já se tem estudos, principalmente dentro do desenvolvimento da linguagem, que se diz que crianças que tinham uma pré-disponibilidade, né, para ter essas alterações que talvez iriam aparecer lá na frente, com o isolamento, com a privação dos estímulos sociais, isso só, né, mostrou mais cedo os pais ficarem em casa. Então, os pais observaram. Por isso que a gente está com essa demanda grande de crianças aí com 2 anos, né, que os pais estão descabelados, falando, meu filho não está falando e não está falando. E aí vem essa questão, mas é filhos da pandemia. Aí eu falo, isso já foi uma justificativa. Agora não é mais, né? É que o desenvolvimento ele chega, né? Ele vai chegando, né? Então tem que observar, isso não é só mais uma justificativa também, né? Para uma fuga, né? Lígia, o teu trabalho, ele é um trabalho muito inspirador, né? E aí o TeaCast é para trazer informações para todas as pessoas, né? Com certeza vão ter muitos estudantes de fonoaudiologia assistindo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional, como é que você iniciou a intervenção, o trabalho com crianças, né? E como é que despertou o seu interesse por isso? Como é que é a Lígia nesse processo? O que é a Lígia Fono? A Lígia Fono sempre gostou de lidar com crianças. E aí a fonoaudiologia, na verdade, caiu para mim, porque com família que tem um pouco de médicos, né, principalmente otorrinos, e aí falava, meus tios falavam, mas você tem um jeito tão bom para lidar com criança, para ser fono. E o que é fono, meu Deus? Nem Cuiabá tinha fonoaudiologia. E aí a Univag abriu, e aí eu fui a primeira turma da Univag de fonoaudiologia. Já sempre fui muito estudiosa, isso aí fato, né? E aí, dentro disso,
tivemos as disciplinas em que eu sempre gostava de linguagem, de comunicação. Eu não quero trabalhar com voz. A audiologia, meu Deus do céu, motricidade, não. E sabia o que eu queria desde quando entrei. E aí fui traçando, falando, não, quando eu sair eu vou trabalhar com crianças. E desde então tive grande oportunidade com a minha mestra, a professora Maria Alice, e ela falou assim, você vem trabalhar comigo. Aí eu falei, nossa, quanta honra, né, ser chamada por uma professora. Fui, ela me abriu os caminhos, as portas, muito que sei devo a ela, né, observava ela trabalhar e atendia com ela os pacientes, e aí foi tomando novos rumos. Aí dentro disso eu fiz tanta coisa, Carla, mas sempre lidando com criança. Trabalhei com o teste da orelhinha, foi uma das primeiras que trouxe para cá. O teste da orelhinha, trabalhei acho que uns 10 anos com o teste da orelhinha nos hospitais e sempre com criança. E desde aí você já mantém falando, ou essa criança, né? Desde sabendo o histórico, né? A prematuridade, a questão se permanecer na UTI, não, e aí você foi, eu falei, nossa, essa criança com certeza vai ter dificuldade lá na frente. E daí abrimos junto, começamos a clínica Unimed, porque eu estava dentro disso, não fui chamada pela Dona Ivana para trabalhar num programa de reabilitação auditiva, o ProUnim, com crianças surdas, dentro da intervenção, né, de linguagem. E aí, dentro disso, veio a normativa que os planos de saúde tinham que fazer e a gente começou, imagina, uma fono, uma psicóloga e uma nutricionista, né, para atender a demanda. E eu fiquei nas clínicas 10 anos. Nossa. 10 anos. Foi todo um processo dentro das clínicas, né? Eu vivi tudo. Eu vivi tudo. E aí, nesse tempo também, eu trabalhava junto no Hospital Otorrino com as questões de implante, né, na reabilitação das crianças. E também fui chamada, prestei o concurso da IBSER, passei no Júlio Miller. E aí, só que ali, meu coração não dava, porque eu sou muito emotiva e tudo. E aquelas crianças que às vezes não tinham dinheiro nem para ir na terapia, que eu trabalhava na questão de fissura, isso me mexia um pouco. E aí eu falo que eu sempre tive anjos na minha convivência. E conheci a Juliana, terapeuta ocupacional, e ela falava assim pra mim, Lígia, por que você não tem seu consultório? Foi porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Ela, não, vem, eu vou pro interior, né? Meu marido vai pro interior, eu vou deixar o meu consultório com você. Eu falei, ai, Ju, sério? Ela, sério. Não se preocupe. Mas foi o primeiro dia, Carla, que eu comecei. Falou que tinha fono naquele consultório, a agenda foi. E aí eu falei, sabe que esse negócio é bom? Sabe que esse negócio é bom? É confiável. É porque você faz a gestão, né? Então você não passa limitações de estrutura, né? Assim, tão grandes, enfim. Você consegue fazer o que precisa ser feito, né? E aí parece que foi uma libertação, porque até então eu vivia, né? Trabalhando para os outros e sempre com minhas vontades, meus desejos, né? E às vezes até contra algumas coisas, como as coisas aconteciam para a fonoaudiologia. E aí foi, e desde aí, Carla, não parou mais. Aí de lá a gente já, né? Montei com a Jussiele a Amigas do Aprender, que a gente ficou 2, 3 anos. Mas aí a Ju também quis dar os voos dela. E aí montei o meu consultório, que a gente vai fazer 2 anos agora, onde eu estou. Bem na pandemia. Na pandemia. Não parei de trabalhar na pandemia. Juro pra você, eu fechei o consultório naquela época que mandou fechar tudo no lockdown, né? E mesmo assim, recebendo mensagem de pai, mãe, e orientando à distância. Tentei fazer online.
Possível pai aqui com criança lá, agora você faz isso, agora você... Não, e os pais falavam, não, tia, não dá certo, vamos voltar. Eu falei, bom, vamos voltar em consenso comum. Parecia que eu ia trabalhar igual uma astronauta, né? Touquinha, óculos, luva, jaleco. Capote, tudo. Eu também. Máscara, forno com máscara, imagina, né? Não sei como que as crianças aprenderam nesses 2 anos, mas uma hora ou outra eu esqueci, eu abaixava, meu Deus do céu. Mas assim foi. E aí, estamos aí. Agora com o consultório Lígia Metelo, fonoaudiologia infantil, dedicado exclusivamente para intervenção precoce. Quando eu falo intervenção precoce, eu falo começar antes, né? Iniciar o processo de intervenção quanto antes. E aí as pessoas às vezes confundem isso. O modelo de intervenção, sim, né? Sim. Na verdade, existem vários modelos. É isso que eu queria conversar um pouquinho. De que quando é o processo de receber uma criança que o pai percebeu que precisa de intervenção e qual que é o passo a passo, como eles têm chegado, como é que tem sido essa condução no consultório? Como você falou, precisa de várias Lígias agora, né? Porque eu tô com uma fila de espera enorme e eu não sei o que fazer, porque na verdade a gente, né, tem a demanda das parceiras de apoio, né? Mas como agora a informação chegou muito para os pais no sentido quanto antes melhor, né? E eu sou uma daquela que bato muito na tecla, os médicos parceiros que atuam com a gente, não espere, não precisa ter algo para, né, ir para fono, ter para psicologia, percebeu dificuldade, busca orientação. Então assim, eu falo, percebeu, não precisa às vezes nem ir ao médico, né? Você pode ir, eu falo que a fono bate na porta, porque a principal dificuldade dos pais é aceitar que seu filho não está falando. Então, todo dia bate alguém na porta falando, meu filho não está falando. E essa é a grande preocupação. Só que aí, quando eu chego, né, o meu processo de trabalho faço uma avaliação, eu preciso conhecer essa criança, eu preciso conhecer essa família, né? Uso os meus protocolos totalmente fonoaudiológicos, e daí a gente chega a uma conclusão de uma alteração da criança para algo. E daí eu converso com pais e falo, vamos fazer isso. E o que eu sempre deixo para eles, Carla, falar é a tal da cereja do bolo. Falar é a linda estrada com flores que a criança tem que percorrer. Mas que, para se chegar nesse resultado, tem muito ingrediente para colocar nesse bolo. Tem muitos buracos que a criança pode cair. E aí a gente está ali começando e acompanhando. E você vê que a fala, ela vem espontânea quando você trabalha a linguagem. Quando você trabalha uma questão de recepção, de compreensão da criança. Aí tem todas aquelas coisinhas que a fono atua, né? Você trabalha antes de colocar uma comunicação verbal, você trabalha uma comunicação não verbal. Uma criança, para chegar a falar, ela tem que apontar, ela tem que te olhar, né? E nossas crianças, infelizmente, elas realmente estão perdidas nesse processo, né? Às vezes muito uso excessivo de telas, né? Que realmente eu falo, hoje em dia esse é o grande problema da humanidade. Nós estamos regredindo na comunicação. Ninguém mais conversa. Não, eu tô me lembrando que ontem eu tava olhando um carrinho de bebê, carrinho de passeio, um carrinho, motoquinha, sabe aquelas motoquinhas que o pai empurra e passeia? E aí a vendedora falou pra mim assim, nossa... Ela falou assim, aí aqui tem um suporte pra pôr o celular pra ele assistir. Oi? Ele não tá passeando, ele não vai olhar, tipo, as coisas, olhar as coisas que estão acontecendo em volta dele. Qual que é o sentido de colocar um celular pra passear? Né? É a nova chupeta, eu falo que é a nova chupeta, é um novo calmante, né? E aí, isso realmente, eu falo pros pais, ninguém interage com uma tela. A tela tá ali passando só informação para a criança,
né? Os desenhos, as musiquinhas, não sou contra, mas você tem que fazer dessa criança olhar, você tem que fazer essa criança ter uma intenção, não só receber. Tanto que você, como psicóloga, bem, nossas crianças estão impacientes, querem tudo na hora, não aceitam não, né? A frustração zero. Porque realmente é o que passa ali, né? É tudo muito imediato, né? Sim. Então, se você clicou ali, tá ok. A gente tem agora os celulares, eles nem travam mais, né? Tem, né? Tem tanta tecnologia, assim, né? E as pessoas não esperam. A gente vive isso no trânsito, numa fila, é muito difícil. A tecnologia e todas as facilidades, elas estão diminuindo o tempo de espera, isso diminui, né, o limiar das pessoas para frustração, né? Qualquer tipo de frustração, as pessoas estão sendo agressivas umas com as outras, né? Então as coisas não são. E aí você vê esse modelo quando eu falo que não tem como a fome sair de mim, né? Quando você vai em algum lugar, aí tem o pai com o celular, a mãe com o celular, a criança vai estar o quê? Sozinha? Não, coitada, tá no celular. Então, assim, isso é uma consciência que tem que se desenvolver com os pais, sabe? Minimizar isso. Um exemplo que eu dou e que eu lembro muito, que eu falo como eu gostaria que nossas crianças tivessem, é a minha infância. Brincar na calçada, né? Jogar queimada, pular amarelinha e vai subir no pé de manga e chupar um caju, escorregar do pé de goiaba. Falo, gente... Quanta oportunidade de aprendizagem, né? De tudo, né? Linguística, motora, emocional, psíquica, tudo. Você cair, se levanta, né? Então, hoje, tem se contribuído muito para as nossas crianças terem vários tipos de atraso, né? E, às vezes, muitas vezes, associado a um atraso orgânico, né? Que já está ali, né? Com a falta de estímulos adequados, é o que tem aparecido pra gente. Né? Exatamente. E aí eles chegam inicialmente com uma queixa de... Um colega perguntou, cara, mas como é que, de uma forma bem simples, eu tento indicar para esse meu amigo que o filho dele, de repente, não tá com os homens? Eu falei, fala da fala. Normalmente, o pai sente falta da fala. E aí, por ali, você começa. Talvez um profissional poderia te ajudar, né? Sim. Enfim. É a queixa principal. E também deixo aqui falar que nem sempre... toda criança que tem um atraso na fala é autista. Exatamente. Né? É bem importante falar disso também. Porque dentro nós temos vários transtornos de comunicação, né? Então, claro que se chega uma criança com essa queixa, a gente vai investigar. Mas não é fato de que toda criança com atraso da fala ela tenha autismo. É bem importante quando a gente fala da função do fonoaudiólogo na equipe e o seu trabalho em si, porque, por exemplo, falando da psicologia dos nossos instrumentos, né? Tem comunicação verbal, né? Tem comportamento verbal que a gente trabalha, né? Mas é a fono que vai direcionar a gente para as especificidades, né? Porque, como você falou, né? Tem vários transtornos de linguagem, de desenvolvimento de fala, que é vocês que dominam. Então, pra gente não perder essa função da fonoaudiologia, não perder de vista, né, a função do fonoaudiólogo para avaliar as especificidades, né? Existem técnicas muito específicas para cada transtorno, né? Então, é muito importante a gente, o tempo todo, estar falando disso para ficar muito claro o papel de cada um na intervenção. Aí eu falo que eu sou aquela que... defendo a fono com garras, né? Antes de tudo é fonoaudióloga, né? Porque eu falo, se for para ensinar uma criança a falar, se fosse fácil ensinar uma criança a falar, né? Os pais não teriam essa dificuldade. Exatamente. Então, porque realmente o fonoaudiólogo, ele é o que estuda comunicação. Então, a gente passa todo o tempo estudando como essa comunicação ela se desenvolve, né? E aí, até às vezes tem fonoaudiólogos que confundem o que é comunicação, o que é fala, o que é linguagem. E são coisas diferentes, né? Então, a gente precisa, quando
faz parte de equipe realmente ter isso, né? O que a fonoaudiologia vai contribuir, por onde ela vai começar, né? E é onde eu tenho visto, sabe, Carla, algumas coisas que têm me arrepiado os cabelos. De verdade, porque às vezes você está todo um processo para fazer essa aquisição, né? E aí, dentro de uma equipe, os outros profissionais passam a utilizar para trabalhar também. E aí começa algumas coisas que você fala, mas a criança já passou dessa fase. Ou então a criança não tem os pré-requisitos para estar fazendo isso ainda, né? E aí eu falo, está na hora de conversar. Né? Então, eu acho muito importante, isso é um assunto muito bom de se tocar, que eu falo assim, eu tenho amigas psicólogas que amo, que trocam informações, né? E assim, estar aberto como demanda de comportamento. Não cabe a mim como fono, entende? Atuar com a criança. Claro, dentro da minha comunicação, eu trabalho com ele, o que é correto, o que não é, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Na comunicação, na manifestação do pensamento, né? De como agir, verbal ou não verbal. Mas o comportamento em si, não. E aí é onde eu vejo que realmente tem se misturado um pouquinho, sabe? Não sei se você sente isso, mas eu como fono sinto um pouquinho entrando na parte, sabe, dos outros profissionais. E eu acho que se a gente entrar nas especificidades, como você falou, quem ganha é a criança. Exatamente. Porque daí cada um contribui. Vai no foco, entendeu? Da dificuldade. E não fica só trabalhando superficial. Então, se a TO atua no foco, a fono atua no foco, a psicologia vai no foco, a gente tem todos os pilares erguendo do mesmo jeito. É diferente se a gente fica, né? Vamos dizer assim, trabalhando de uma forma mais superficial. Então, por isso que existe faculdade de fonoaudiologia, faculdade de psicologia, faculdade de terapia ocupacional, enfim, fisioterapia e todas as... Por quê? Porque tem todo um estudo, uma ciência nisso, né? E vocês estudaram por 5 anos todo esse processo, né? Tem muita coisa, muito específico, né? Então, precisa, antes de tudo, ético isso, né? Então, antes de fazer qualquer alteração, emitir qualquer tipo de opinião sobre um assunto que você não domina, né? Vamos conversar, vamos trocar, vamos pensar. É rico, né? Quantas coisas eu aprendo, eu falo, né? Eu aprendo com as POs, aprendo com as psicos, e assim, o nosso atendimento fica tão mais rico. Exatamente. Né? Mas eu falo, naquela hora da dificuldade da criança quem entende do assunto. Falando de intervenção precoce, Lígia, como é que tem chegado eles para você? Qual que é a idade mínima assim, que você já recebeu? O que é um indicativo? Você fala assim, eu passo tal avaliação e aí eu já percebo que tem alguma coisa. Como é que tem sido isso? Carla, a gente fala que a gente tem olhos de águia, né? A gente faz o protocolo, mas a gente muitas vezes a gente já sabe. Então, assim, os meus mascotinhos, mais novinho que chegou com 9 meses, né? Por observação da mãe, de alguns sinais, desculpa. E aí, o que a gente pega? A gente acolhe, vê o que essa criança, dentro dos marcadores do desenvolvimento, tinha que estar fazendo, que não está fazendo. Uma criança, vamos dizer, de 9 meses, né? A gente não espera que ela fala, né? E até a gente fala, mas uma criança de 9 meses e a fono? Sim, crianças, entre outras, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, né? Ou outras prematuridades extremas. Começando essa intervenção precoce, a gente sabe que isso minimiza muito as dificuldades lá na frente. E aí eu estabeleço o que teria que estar fazendo, né? E ponho na balança sempre. Só que eu não tenho o hábito de falar assim. Então,
põe na escola e volta daqui a pouco. Ai, por favor, agradeço. Ai, né? Não espere que desça um raio, que a coisa vai mudar, né? Vai mudar. Mas isso se vem, né? De uma formação que todo mundo falava que põe na escola que a escola resolve. E hoje a gente sabe que a escola ela contribui, mas o problema em si não é resolvido, né? Então eu converso, ponho lá meus pensamentos, meu raciocínio clínico e vejo o que tem que estar fazendo. E aí a gente vai traçando os objetivos. Isso não é só um protocolo, por exemplo, só Bailey, não, são várias que você faz toda uma avaliação juntando todas as informações. Eu faço minhas avaliações, tanto com protocolos estruturados, porque eu gosto de mostrar para os pais os quantificar. Dados. Os dados. Eles estão esperando aqueles gráficos, né? Né? Os gráficos, as escalas. Mas, Carla, não sou aquela que faz somente o protocolo estruturado e nada mais. Eu valorizo muito mais a minha avaliação qualitativa, que é a observacional, observar aquele comportamento da criança, claro. E aí você vê que bate muito com o protocolo. Só que você tem um tempo X de avaliar essa criança. E muitas vezes aquela criança, você vê que ela tem habilidades, mas no protocolo passa ou falha, ou esperado não esperado, principalmente em crianças pequenas, né? Crianças maiores a gente já consegue ter protocolos bem mais estruturados. Então, eu observo muito, vejo, quantifico e dali a gente faz um raciocínio clínico de que essa criança tem que estar fazendo isso há tanto tempo. Para eu ir descartando também se isso é um gap, um espaço de falta de estímulos adequados, né? De família que não estimula, não contribui para o desenvolvimento, né? Mas com o delay da criança, e se é aquela criança que você vai dando apoio, ela vai. Ou você começa a realmente intervir e você vê, nossa, vem aparecendo muito mais coisas, né? Porque você sabe como eu que quando a gente mantém a constância, a gente conhece aquela criança, se brincar de ponta cabeça, né? E vai. Então, quando eu vejo que essa criança tá dentro, né, alcançando os marcos, a gente vai. Só que você já tem uma pré-disponibilidade para atrasos. E aí tem outro demônio. Quando a gente vai falar de possíveis altas, os pais, não. E o medo de... O medo. E se não tiver vaga quando eu voltar, né? Então, as minhas decisões são feitas junto com os pais, né? Dentro, aí eu reavalio novamente, eu mostro, olha como tá aqui, tá legal, ele tá sendo capaz. Mas mesmo assim, existe aquela coisa tanto dos pais como do próprio terapeuta. E se, né? Então, quando eu atuo dentro da intervenção precoce, que é em média de 0 a 5 anos, que é o fechamento da linguagem, da construção da linguagem, eu não costumo liberar. Aí a gente faz todo o plano de atendimento, aí começa a reduzir, aí vai, retorna, né? Até a hora que você fala, vai meu filho que você consegue. Não. Vai que você consegue. Mas quando eu atuo dentro da questão da intervenção, é muito um olhar clínico. É muito olhar clínico, porque muitas vezes se você ficar só presa na avaliação quantitativa e estruturada dos protocolos, a gente pode perder outras coisas, né? Outros dados mais ricos, que ali às vezes durante a aplicação do protocolo a gente não consegue. Às vezes, por exemplo, quando você vai avaliar um dado específico do protocolo, às vezes ele não tem alguma coisa anterior, um pré-requisito, né? Sim. Eu imagino que com 9 meses você avalia muito pré-requisitos, né? Sim, principalmente intenção, olhar, né? A forma que mexe a boquinha, como ela atua, como ele solicita, como ele pede, se tá balbuciando, se não tá, como que tá esse balbucio, porque quando a gente avalia a fala em si, a gente tem todo saber, essa fala tá sendo compreendida,
Essa fala tem características fonológicas, características semânticas, pragmáticas, né? Então a gente vê isso aí. E é extenso o protocolo, não é pouquinho. E aí eu fico pensando, se eu entro dentro de um outro protocolo muito maior, eu fico pensando que às vezes eu vou me perder, sabe, nessas especificidades mesmo da questão da fono. Claro. Então, quando eu atuo dentro da intervenção, eu vou mesmo na área da fonoaudiologia, das etapas do desenvolvimento da comunicação da criança, até 5 anos. Porque é importante delimitar também, né, essa idade, Lígia, porque aí a gente consegue estudar mais aquele grupo, né, ver mais o que tem mais de atualização e de publicações sobre aquilo, né, é uma dedicação, né, maior que você consegue fazer para esse grupo que você atende. Não tem como não, tá? Do céu, tem dia que eu falo, você dorme pensando em paciente, acorda pensando em né? paciente, não tem jeito. Certo. No dia a dia, Lígia, e aí trazendo nossas crianças para um ser mais social, assim, que vive os espaços, né? O que você acha que a gente poderia pensar em iniciativas interessantes para a inclusão das nossas crianças, para as nossas crianças viver para além das terapias, né? Porque a gente incentiva tantos pais a viverem a sociedade com as crianças, né? O que você pensa disso? O que você, né, acha que poderia ser feito para que as nossas crianças elas vivessem mais a inclusão? Carla, eu tenho uma visão de que a gente tem que dar as ferramentas para a criança e ela ter tempo para assimilar e colocar em prática. Pelo menos na comunicação funciona muito assim. Então, uma coisa que eu sempre converso com os pais e a questão do planejamento terapêutico dessa criança é que ele tem dificuldade, ele tem que fazer terapia, mas não deixa ele perder a essência que ele é criança. Ele tem que ter o tempo ósseo do brincar dele. Livre, né? Livre. Ele tem que aprender a se virar sozinho. Porque, de alguma forma, a terapia, ela serve como um apoio, né? Não só a terapia, mas a família. É muito comum criança fazer esse movimento de olhar. Ou seja, esperando, né? O que eu faço agora? Você sempre tá me dando comandos, né? Tanto que minhas terapias, eu tenho hora que eu fico olhando e falo, e aí? O que você me traz? Não é só eu ativa, você também tem que ter o seu espaço, né, de receptor e emissor, e vai. Então, assim, eu sempre converso com pais e falo assim, até onde as terapias tão intensivas valem a pena? Por vários fatores, né? Que é o que eu venho construindo como terapeuta, Carla. Das histórias que os pais me contam, né? A vivência que esses pais trazem. Então, assim, e como essa criança está, como essa criança chega. E eu falo, vamos estabelecer prioridades. O que é prioridade agora? Né? Tudo é prioridade, né? Dentro dos pilares das alterações. Mas o que ele demanda mais agora? Psicologia? O que ele demanda mais? Fono? Demanda mais TO? Um pouco de cada? Acrescenta-se aos poucos, né? Nesse momento, os objetivos deles estão para isso? Estão para isso. Por quê? Porque ainda tem escola e ainda a criança tem que chegar e tem que ser um ser sociável, brincar com os seus pares em casa, com os seus pais, com as suas conseguir famílias. Utilizar o que ele aprende nas terapias, né? Que ele tem a oportunidade de generalizar. Sim, a famosa generalização. E aí, eu penso que as escolas, elas realmente têm que estar mais preparadas, né? Porque a gente sabe que as nossas escolas são ótimas, tudo, mas elas precisavam estar preparadas e não criar realmente, né? Um muro, talvez. Ai, meu Deus. Autismo. Né? Ai, se vem lá. Agora virou um problema. Antes dele ter o diagnóstico, ele não tinha problema. Justamente. Então, assim,
estabelecer mesmo o que é prioridade, o que a escola contribui, se é hora de ir para essa escola, né? Se não é só para criar carga na criança, e muitas vezes essa criança ela tem um tempinho dela para processar. Outra hora ela precisa estar dormindo, outra hora ela... às vezes tem crianças que chegam lá no consultório, veio de outras terapias, chegam lá no puff da recepção. Tadinho. Parte o coração. E aí eu só olho pra mãe e falo, assim, como que eu deixo ele dormir? Ele tá repondo todas as coisinhas que ele aprendeu durante o dia. Então, eu vejo sim que essa criança, ela precisa, antes de ser vista como uma criança com dificuldade, ela precisa ser vista como criança. Exatamente. Ter tempo. Isso sim, porque ele vai estar se incluindo, entende? Não é nós estamos incluindo essa criança. Essa criança, ela precisa saber qual que é o espaço dela, como ela faz para conquistar esse espaço, né? Dar autonomia, como você falou, não ter sempre alguém do lado que vai fazer, que vai dar a ordem, que vai dar os comandos, porque essa criança, ela fica esperando. Precisa essa cobrança, essa autocobrança dos pais de proporcionar terapias. De colocar toda hora ela precisa receber um pouco também de ok, tá tudo bem, você tá fazendo pelo seu filho, né? Vamos trabalhar um pouco de sensibilidade, de pensar que ele precisa de outras coisas também, precisa de você um tempo ali só pra vocês ficarem no ócio, né? Sim, abraçar, sentar ao chão. Então, quando os pais chegam e falam, o que eu tenho que fazer? Porque ainda tem essa questão da fono passar exercícios, né? Eu falo, o seu exercício é sentar ao chão e brincar com seu filho. Exatamente. Né? Nem que for 30 minutinhos, você tá incluindo o seu filho na família. É tempo de qualidade, né? Você está incluindo sua família. E é tão nítido, Carla, que os pais não sabem fazer isso. Sabe? E às vezes na sessão eu peço para os pais entrarem para falar, vamos lá. As crianças às vezes não tá naquele dia, ela quer o pai ou a mãe ali. O pai, a mãe ou a mãe senta no tapete. E aí? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Você nunca foi criança, né? Vamos resgatar isso, né? Na verdade, eu acho que eles se veem num lugar assim tão, né, de limitação, né? Que é como se eles desaprendessem coisas básicas, né? E não saber brincar, né? É como se, não sou capaz disso, né? E aí a gente, enquanto terapeuta, também tá nesse processo de empoderá-los para poder... Saber que eles são capazes, gente, eles são os pais. Porque eu acredito, cara, que existe assim uma coisa que eles, por dentro, eles falam, eu vou fazer tudo o que eu posso. Né? Eu vou fazer tudo o que eu posso. Se tiver que fazer 40 horas semanais, eu faço. Mas eu falo, papai e mamãe, isso você tá fazendo porque realmente a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas um bom pai, uma boa mãe... Eu falo, não está naquela que está só para levar, né? E nós temos os pais aqueles que levam só, né? Não querem fazer parte do processo. Então, me ajude, faz parte do processo. Brinca com ele, comigo. Se você pegar, não precisa ter qualquer ideia de você pegar uma bolinha, sentar ali. Agora é pra você, agora é pra mim, agora é pra você. É diferente. Exatamente, já está participando. Né? Então, assim, essa é a minha visão atual que eu tenho. Que a gente estamos colocando não só as crianças com dificuldades, né, com alterações, mas as crianças no gerais. Botar muita atividade. Eles precisam estar ocupados, né? Eu falo que não é eles que precisam estar ocupados. Eles precisam dar tempo para os pais, né? E aí os pais colocam em muitas atividades e esquecem a grande magia de ser criança, é brincar. Exatamente, né? Exatamente. Lígia, pensando nas contribuições da intervenção precoce, né? As nossas crianças estão crescendo, né? Você acredita que nós teremos uma realidade diferente do que esses que não receberam? O que você pensa disso? O que vai ser dos nossos adolescentes? Ai, meu Deus. Olha, isso eu vou deixar para você como psicóloga responder. Porque eu acho que... O que eu penso, assim... Eu acho que as nossas crianças, a gente vai ter uma realidade um pouco diferente. Porque a intervenção precoce, ela se difundiu mais recentemente. Eu acho que de uns anos para cá, né? Eu acho que não se falava disso, né? Intervia mais
nos maiores, mesmo quando o problema tava... Já tinha até passado essa fase da neuroplasticidade, né? Sim. Então eu acho que alcançando os marcos do desenvolvimento que essas crianças estão conseguindo, eu acho que agora a gente já vai ter um grupo um pouco diferente. Eu estava até esses dias lendo um artigo que se falou que tem se mudado muito essa questão das terapias, né? Que antes as nossas terapias elas eram para curar algo, né? E agora, com o advento dessa questão da intervenção precoce, dentro de cada área, a gente entrou numa questão mesmo de prevenção, né? Então a gente ainda está construindo, né? Não sei, dentro da fono, como eu tô muito, não consigo ver ainda artigos ou ler algo que daqui tantos anos, como que essa pessoa ficou na comunicação, né? Mas a gente, é fato, você pega uma criança com dificuldade, começou a intervir antes dos 2 anos, Carla, você dá 6 meses de intervenção para essa criança, ela mudou. Isso quando os pais não falam assim, nossa, ele... Só na avaliação. Nossa, mas ele já mudou. Então, assim, eu falo que é uma magia que acontece ali que a gente não sabe. Eu atribuo muito a mudança do comportamento da família com a criança. Normalmente, ali naquela primeiro contato, naquelas primeiras orientações, a família que já muda o comportamento com a criança, já começa a aplicar aquilo minimamente que ele ouviu, vai mudar o comportamento. Virar a chavinha, né? Porque vira mesmo. Sim. Às vezes quando a gente começa a sessão, acontece porque a gente agora tem unidades no interior, né? Então assim, a gente vai lá, começa o processo de avaliação, primeiro, segundo, terceiro, 4º dia, assim, mais ou menos, a família já relata. Ele já tá fazendo isso, eu já pedi isso, ele já olhou e já tá acontecendo. Eu falei, mas isso atribui, porque a gente não tá falando de horas de intervenção, de avaliação / intervenção, a gente tá falando de comportamentos que vocês mudaram 24 horas ali em casa. É bem diferente, né, isso. E é fato, você começa uma intervenção com a criança, você vê resultado. E às vezes eu dou esse feedback pros pais, eu falo assim, eu como fono profissional, peguei com a avaliação que o seu filho me apresentou, eu não esperava esse resultado tão rápido assim. Do seu filho. Nesses aspectos. Exatamente. Entende? Exatamente. Porque eu acho assim que a gente se surpreende muito com a capacidade deles. E isso eu acho que é um dos nossos motorzinhos, sabe? De motivação do dia a dia. É o que me faz acordar todos os dias, eu juro pra você. Quando eu penso que fiz 40 anos agora, tô ficando velha. Nada! E aí eu falo, quando eu penso em reduzir, eu falo, mas agora que tá bom, não é? É agora que tá bom, por que eu vou, né, pensar? Aí eu penso no resultado de cada um, você fala, não, Tia Lígia acorda, levanta, vai, né? E assim, é uma coisa que é minha missão, Carla, isso eu não tenho, eu não saberia fazer outra coisa. Eu sempre falo, quando me perguntam, o que você faria? Não sei fazer outra coisa. Me dedico para essas crianças. Acredito muito no potencial delas, de verdade, sabe? E eu vi histórias de vida de crianças mudar ali na minha frente. Então, eu acredito muito nessa questão do poder. Eu falo que ali é uma magia que acontece, porque a criança, quando você vê o sorrisinho dela abrir para você na recepção, né? E abriu a porta, ela já foi, você fala, ela está à vontade aqui, né? Então ela vai se abrir, ela vai permitir esse fazer primeiro mudanças. processo que é o vínculo, tá ok. É muito bonitinho. É muito importante. Eu admiro muito o seu trabalho por conta disso. Olha, tem dia que eu falo assim, bora todo mundo para casa. Exatamente, porque eu acho que o afeto é um componente muito importante na intervenção, né? E eu vejo assim, pelo seu trabalho, pelo relato das famílias, pelos seus clientes que eu tenho contato também, como isso faz diferença na intervenção. Né? Dentro da minha empresa, né, das clínicas, um dos valores a afetividade, porque eu acho que isso é um componente essencial. Eu falo, a criança ela sente que aquele momento a Tia Lígia está para ela. Exatamente, está com ela, está para ela. Eu estou ali, então a gente ri, a gente brinca.
eu brigo, eu falo, não. E a tia Lígia técnica tá ali aproveitando as oportunidades e estimulando. E vai, né? Então, assim, um dos componentes realmente de ter um sucesso terapêutico é você estar ali. Claro, muito estudo, muita dedicação, né? Gostar do que faz, mas é estar ali para a criança, né? Ela saber que você tá para ajudá-la. Então, sem nenhuma recriminação, vamos dizer assim, né? Pelo que ela é ou como ela está, que ela está numa constante evolução, mas você está aqui. Pode vir, vem, dá colo, dá carinho, dá amor, dá tudo. E ali eu falo, a magia acontece. Ai, que bom. É gostoso. Não tem profissões melhores do que a nossa. Não, sem dúvida nenhuma. Lígia, muito obrigada pela atenção, por tanta informação que você passou hoje. Com certeza vai contribuir para o desenvolvimento de muito mais crianças. Quando eu falei, vamos multiplicar, tia Lígia, é isso, vamos multiplicar a informação aí. Para que mais pessoas tenham acesso, mais crianças sejam beneficiadas, né? Muito obrigada mesmo, que você, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que você continue, né, alcançando muito mais vidas com todo esse afeto, aliado a tantas técnicas, tá? Coraçãozinho para você. Eu vou te entregar uma lembrança do nosso podcast. Que legal. Essas lembranças elas são feitas por mães, né? Mães de crianças com TEA, que elas estão trabalhando também, né? E a gente sempre que tem oportunidade apoia. Sim. Então é uma caneca semelhante que você usou, uma camiseta e um chaveiro, tá? Muito obrigada. Obrigada. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Lígia, eu preciso que você fale o seu Instagram para que as pessoas que ainda não te seguem comecem a te seguir. Como é seu Instagram? Fono Lígia Metelo. E também no Facebook, Fono Lígia Metelo. Certo. Não tem como errar. Gente, vamos seguir a Lígia, o TeaCast, vamos inscrever no canal e vamos compartilhar informações. Isso aí. Até mais.